Vamos falar hoje sobre o primeiro milagre de Jesus. Todos sabem que foi a transformação da água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Vamos ler João 2, de 1 a 11. Ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. Estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Vocês não acham, no mínimo, intrigante que o Senhor tenha inaugurado seu ministério grandioso com um sinal assim tão pouco significativo? Claro que conseguimos imaginar que, para a cultura daquela época, os casamentos eram o maior evento da comunidade. Então, sim, seria muito constrangedor para os noivos, para os pais, que se acabasse o vinho e a festa tivesse que ser encurtada. Mas não é estranho que o Rei dos Reis escolhesse logo esse milagre, dentre tantas maravilhas que ele fez para começar seu ministério? Ele ressuscitou mortos, andou sobre as águas, expulsou demônios, curou vários enfermos. Mas o Senhor Jesus começa os seus sinais poupando algumas pessoas de passarem por um embaraço social. João diz que muitos sinais e milagres foram feitos, mas apenas alguns foram registrados. Então, para se fazer a biografia de Jesus, a pessoa mais importante, de maior influência na história da humanidade, este milagre foi o escolhido como primeiro. O que inaugurou foi a entrada triunfal de Jesus, demonstrando o sobrenatural publicamente. E João ainda diz no versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais e manifestou a sua glória. Este milagre, ele é uma parábola viva para demonstrar quem o Senhor Jesus é e o que ele veio fazer. Então, o Senhor Jesus salva uma festa que seria um fiasco e a transforma na festa mais comentada de todos os tempos. Por que este foi o seu primeiro milagre? Porque com este sinal ele está nos dizendo: eu venho para que tenham vida e a tenham em abundância. A minha vinda ao mundo é para trazer as boas novas de que vocês podem ser livres. Eu venho para acabar com toda condenação e toda vergonha. Existe uma nova realidade chamada o Reino de Deus que eu inauguro agora, que é a maior celebração de toda a história da humanidade. Até os anjos e todos os seres celestiais anseiam por este dia. Eu venho para inaugurar a festa, para celebrar, para trazer alegria. Vamos celebrar juntos. Alegrai-vos, alegrai-vos. São várias as metáforas usadas para descrever nossa relação com Deus. Ele é nosso Pai, Ele é nosso bom pastor, Ele é o Rei. E todas essas falam a respeito de quem nós somos também. Mas percebam que em todas essas metáforas está representada a festa, a celebração que será a nossa união com Jesus. Vejam, o pai que recebe de volta o filho pródigo. Quando ele se arrepende e volta para o pai, o que acontece? Uma grande festa. Vejam o Salmo 23, em que o Senhor é representado como nosso bom pastor. Ele nos prepara uma mesa, um banquete, o nosso cálice transborda. Vejam o rei da parábola em Mateus 22. Ele está à busca de convidados para a celebração do casamento do seu filho
e os convida para uma grande festa. O Senhor nos diz que Ele não quer somente nos amar como um pai ou cuidar de nós como um pastor. Ele quer ter conosco a comunhão que um marido tem com sua esposa, a união mais íntima e profunda que nós conhecemos. E em todo o Antigo Testamento, a união do povo com Deus é comparada a um casamento. Ele quis enfatizar a nossa identidade de noiva do Cordeiro. Agora, um incômodo que essa narrativa gera é a forma como o Senhor se dirige à sua mãe, que parece até meio ríspida. Maria pede a Jesus algo legítimo, já que realmente seus amigos estavam passando por uma boa de uma saia justa. E ela conhecia o seu filho, tinha ouvido o anúncio do anjo, com certeza ela sabia do que Jesus era capaz. Então Jesus diz: não é chegada a minha hora. Mas logo depois ele cede. Ah, tá bom, vai, eu faço. Tem alguma coisa aqui, não tem? Vamos pensar numa coisa. O que acontece, especialmente com as pessoas solteiras, quando elas vão a um casamento? Eu acho inevitável que elas fiquem pensando no próprio casamento. Com quem vou me casar? Quando será que isso vai acontecer? Será que isso vai acontecer? Não é assim? Isso não está explícito nas Escrituras, mas eu acho uma possibilidade que Jesus estivesse com um pensamento longe quando sua mãe o abordou. Provavelmente pensando em como seria o seu casamento, as bodas do Cordeiro, e o que custaria a ele consumar a sua união com a sua desejada noiva, a igreja. Eu penso isso por causa da sua resposta. Ainda não chegou a minha hora. Nas outras ocasiões em que Jesus usou essa expressão no Evangelho de João, ele estava se referindo à sua morte, à hora da sua entrega, o cálice do sangue que ele teria que derramar. Vejam isso em João 7, em João 8, por exemplo. Provavelmente, durante este casamento, ele estava pensando no que teria que passar, o preço que teria que pagar. Mas em meio a essa divagação, o Senhor Jesus escolhe promover a continuação da celebração. Por quê? Para nos mostrar neste sinal quem Ele é e o que Ele veio fazer aqui neste mundo. Ele é o noivo que virá buscar a noiva, que está se preparando para a cerimônia. Ele escolheu habitar nesta realidade de celebração e não na realidade da dor que se aproximava. Ao invés de permanecer na tristeza e na angústia que a aproximação da sua hora de sofrimento traria, ele resolveu colocar seus olhos na realidade perene dos céus, as bodas do Cordeiro, sua união com sua igreja, o momento mais esperado de toda a história, quando finalmente todo o plano da graça de Deus vai se consumar. O momento para o qual ele veio a este mundo, para pagar o preço por nós, para nos ter para ele. A imagem que Jesus usa de um casamento em que a igreja é uma noiva é inegável. Paulo, em Efésios 5:32, se refere a isso como o mistério de Cristo e a igreja. Jesus usa essa figura de casamento para representar sua relação com a igreja por todo o relato dos evangelhos. É importante entender que ele se referia a um antigo casamento judaico. Para a gente entender a riqueza dessa metáfora nas Escrituras, nós temos que entender melhor como que isso acontecia na cultura de Jesus daquela época. Então vamos ver. O primeiro passo era a escolha da noiva. Nas culturas orientais antigas, quem escolhia a noiva era o pai do noivo. Vejam o exemplo de Abraão. Quando Abraão achou que Isaac devia se casar, ele mandou seu servo, Eleazar, para escolher a noiva em meio à sua parentela. Assim como Deus, que providenciou Eva para Adão, seu filho, e a fez do seu próprio DNA. Assim também Abraão escolheu para o seu filho Isaac uma noiva da sua parentela, do seu DNA. Eleazar aqui está no lugar do Espírito Santo. É ele quem nos chama e nos separa para Jesus. Notem que Rebeca consentiu, mesmo sem nunca ter visto Isaac, como em 1 Pedro 1,8.
mesmo sem o tê-lo visto, vós o amais. O pai da noiva determinava o valor do dote pela noiva que o pai do noivo teria que pagar, chamado morrar. Além disso, a noiva recebia também presentes, matan. Vejam na história de Diná, em Gênesis 34, 11 e 12. Depois Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: façam esse favor para mim e eu lhes darei o que quiserem. Peçam os presentes que quiserem, Matã, e digam quanto querem que eu pague pela moça, Morrar, mas deixem que ela case comigo. O segundo passo era a aliança de casamento. Era uma cerimônia de desposamento, chamada eruzim, que era uma refeição. O futuro noivo e o seu pai visitavam a casa da noiva. Eles levavam um cálice, o vinho e o dote acertado. Batiam na porta. Antes de atender, ou antes de abrir, o pai da noiva perguntava à futura noiva se ela concordava. Se ela concordasse, ele abria a porta. E aí prosseguia-se com a proposta que era feita numa refeição que eles compartilhavam. Notem que em Apocalipse 3:20, o Senhor nos diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir a porta, entrarei e cearei. É uma linguagem de casamento. Jesus está nos perguntando se estamos dispostos a entrar em uma aliança com Ele. A escolha é nossa. O Pai já pagou o preço do dote. Em Efésios 5:25 está escrito: Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Em 1 Coríntios 6:20 está escrito: pois fostes comprados por alto preço. O dote pago por nós foi a vida, foi o sangue do Senhor Jesus. Então, a noiva consentindo, o pai do noivo e o noivo entravam em casa e eles iam compartilhar a refeição. Eram 3 cálices de vinho. O primeiro cálice era compartilhado pelas famílias, simbolizando a união entre elas. O segundo cálice era somente para os pais dos noivos, os homens, um pacto de amizade entre eles. O terceiro cálice era o pacto dos noivos. Este cálice selava o compromisso exclusivo de um com o outro. Os 2 bebiam do mesmo cálice. A partir deste momento, estavam oficialmente desposados. E aí eles iam assinar o contrato, chamado Ketubá. 7 testemunhas assinavam este contrato. Não era como o nosso noivado de hoje, era um compromisso que não podia ser desfeito, a não ser com uma carta de divórcio. Esse contrato ele já tinha um valor legal de praticamente um casamento. Era tão sério o compromisso selado que se o noivo morresse antes da consumação do casamento, a noiva tinha direito às suas propriedades, à sua herança. Na Ketubá estavam todos os deveres e obrigações do noivo, que deveria prover e cuidar da noiva. Assim, não seria nada fácil separar-se dela. Eram muitas as repercussões. O nosso Ketubá é a Bíblia. Lá estão escritos tudo que a gente tem direito, todas as heranças, tudo que Jesus fez por nós. E a nós cabe o quê? Recebê-lo. Desta forma, estava José desposado com Maria, quando o anjo Gabriel veio a ela e anunciou que ela teria um filho vindo de Deus. José pensou em divorciar-se dela, mesmo sem terem o casamento consumado ainda. Estavam nesta fase do eruzim. Depois dessa cerimônia, eles não se viam mais por um período de cerca de 1 ano, mas que podia durar até 7 anos, enquanto se organizariam os preparativos do casamento. Bom, depois de beber o cálice com a noiva, o noivo não bebia mais vinho até o dia do casamento. Ele dizia: não beberei mais deste cálice com você, até que o bebamos novo na casa de meu pai. Era um juramento de fidelidade e garantia de que ele voltaria. Parece familiar? E vos afirmo que de agora em diante não mais tomarei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o novo vinho convosco, no reino de meu pai. Mateus 26:29. Na última ceia que participou com seus discípulos, Jesus usou a linguagem de um casamento,
dessa cerimônia do Erusim, selando a aliança. Nós que já estamos na nova aliança com Cristo, vivemos neste momento, ou já, mas ainda não, uma tensão entre duas realidades paralelas. Já fomos salvos, comprados pelo sangue, justificados, mas ainda não fomos unidos definitivamente com o nosso Senhor. São duas realidades, duas dimensões ao mesmo tempo. Já fomos resgatados, mas ainda estamos aqui, num lugar que não é o nosso, em que temos tantas lutas com o pecado, com a degradação deste mundo, nadamos contra a correnteza, nós não somos deste mundo. Às vezes nos abatemos, nos sentimos desencorajados. Ainda estamos esperando a volta do nosso noivo para nos levar para a nossa morada definitiva. Depois da cerimônia do noivado, os noivos se separavam e o noivo ia preparar o quarto nupcial, ou ropá. Geralmente era um quarto que ficava na casa do pai do noivo mesmo. Em João 14, Jesus nos diz que vai preparar-nos este lugar. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Depois de passado o tempo, o pai do noivo é que determinaria o dia do casamento, quando ele daria a permissão para que o noivo buscasse sua noiva, assim que ele achasse que estava tudo adequadamente preparado. Somente o pai do noivo sabia o dia certo. Assim como em Mateus 24:36. Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Assim que o noivo recebia a permissão para receber a noiva, ele liderava uma procissão da sua família e amigos para a casa da noiva. Tipicamente, isso era feito no meio da noite, mas na prática, quando o noivo sabia que as coisas já estavam muito adiantadas, ele já estava bem perto, ele mandava um amigo ir à casa da noiva para avisar e não correr o risco de pegá-la despreparada. Irmãos, o Espírito Santo é esse amigo do noivo que vem nos avisar que o tempo está muito próximo. Prepare-se, noiva. Isso tudo era muito familiar na linguagem de casamento daquela cultura. Agora, vejam que essa metáfora fala de nós. Mesmo a mulher menos dotada de beleza, no dia do seu casamento parece linda, toda enfeitada, toda adornada para seu noivo que a espera ansiosamente. Assim, somos nós para ele, agradáveis, desejáveis, amáveis, porque ele nos apresenta assim, justificados, limpos, cobertos com sua glória. Esta noiva gloriosa é descrita por João em Apocalipse 19, de 7 a 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Habitemos nessa consciência, na realidade de que ele está em breve voltando e estaremos seguros em sua presença, consumando a nossa união. Jesus nos chama a experimentar essa realidade não visível também de uma forma sensorial. Provai e vede que o Senhor é bom. Quando transforma a água em vinho, ele nos convida a sentir o gosto do vinho novo que traz. É o melhor de todos que podemos experimentar neste plano. Nada em nossa experiência terrena pode se comparar ao que está reservado para nós. Vejam a sua glória, contemplem com os olhos espirituais. Eu fico pensando nos relatos das pessoas que já tiveram um vislumbre dos céus. Pessoas que foram arrebatadas em espírito, ou que estavam em coma e voltaram. Os relatos são diferentes, as experiências são diferentes, mas uma coisa é sempre igual. Todos relatam que a paz que sentiam lá
naquela dimensão é indescritível, que a sensação é tão boa que sentiram uma alegria tão plena que nenhum deles queria voltar. O que vocês acham que Paulo viu, a ponto de saber enfrentar qualquer circunstância, boa ou ruim, com alegria? Estava na prisão e dizia: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. Quantas vezes nos disse em suas cartas: alegrai-vos, regozijai-vos, mesmo passando por tribulações, prisões, perseguições. O que será que Estevão viu enquanto estava sendo apedrejado e morto e pediu para que o Senhor perdoasse os seus assassinos? Eles viram esta glória que está por vir. Irmãos, muitas vezes nós, cristãos, somos vistos pelos de fora como um povo restrito e triste. O povo que não pode beber, não pode fumar, não pode dançar. E por causa dessa visão, muitos se afastam do Evangelho, que ao invés de boas notícias, parecem mais notícias bem ruins. Eles dizem assim: preciso primeiro aproveitar minha vida antes de abraçar o Evangelho. Percebe como é absurda essa visão diante da celebração que Cristo quis nos apresentar? O Evangelho é glória, é celebração. Há restrições? Sim, mas elas não são o fim, são apenas um meio de nos embelezarmos, nos purificarmos, nos separarmos para o nosso noivo esperado. Queremos tanto agradá-lo. Me lembra a história de um menino brincando com seu caminhãozinho de areia. O pai pede para deixar o brinquedo e se preparar, porque vão fazer uma viagem, estão indo para Cancún. Mas o menino chora, esperneia, não quer trocar o brinquedo por Cancún. Ele nem sabe direito o que é isso. Irmãos, que não sejamos seduzidos por caminhãozinho de areia. O que nos espera é muito grande, muito glorioso. Que habitemos nessa consciência, na realidade de que o nosso noivo está em breve voltando e estaremos seguros em sua presença, consumando a nossa união. Nada do que nos acontece aqui, por pior que seja, deveria nos roubar este conforto, essa esperança. Assim como Paulo disse em sua oração em Efésios 1,18, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, que são as riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. As riquezas da gloriosa herança dele, concedida aos santos. Nós somos o povo da esperança. Grandiosa é a nossa esperança.